E aí pessoal, tudo beleza? Professor Valcir aqui para mais um vídeo. Galera, e olha só que interessante. Esses dias na sala de aula, já tinha terminado as aulas e eu estava saindo, né, da sala e eis que uma aluna chegou desesperada me procurando. Professor, me ajude numa questão porque eu acho que o livro está errado. Né? Eu falei, mas como assim o livro está errado? Né? Qual a questão que você travou? Aí ela falou, não, eu tenho que calcular a tangente de 15 graus e eu resolvi corretamente a questão, porém o resultado não está batendo com o que o livro pede. Aí eu falei para ela, bom, né, já estava querendo sair, querendo ir esquentar meu almoço, mas eu falei para ela, beleza, me diga então como que você fez. Catei meu canetão, fui lá pro quadro, né, então ela foi lá e escreveu, tangente de 15 graus, eu perguntei como que tu fez. Daí ela falou assim, não professor, aqui a tangente de 15 graus eu fiz da seguinte maneira, eu percebi que tangente de 15 graus não é um ângulo notável, então provavelmente não vou conseguir calcular ela sem utilizar aquela diferença das tangentes. Diferença de arcos. Falei, ó, bacana. Né? Falei, tá, mas continua. Aí ela foi e falou assim, não, tangente de 15 graus é a mesma coisa que a tangente de 45 menos 30. Né? Aí eu só escutando. Falei, não, até aí 100% verdade, né? Tranquilo, tranquilo. Aí eu falei, tá, mas e aí? E o que você fez mais? Aí ela falou, não, aqui tangente de 45 menos 30, eu já tenho os dois ângulos notáveis, então eu já consigo utilizar a tangente da diferença. Falei, ó, bacana, já lembrava da relação da tangente da diferença. Eu falei, então, beleza, qual que é então, né, a continuação aí da tangente da diferença de dois arcos? Daí ela falou assim, não, a tangente da diferença é tranquilo, basta a gente calcular primeiro. Tangente de 45 graus menos a tangente de 30 graus, isso tudo dividido por 1 mais a tangente de 45 graus, que multiplica, professor, a tangente de 30 graus. Eu analisei, não lembrava de cabeça essa forma, daí eu voltei um pouquinho, lembrei que estava correta. Falei, tá, continue. Ela, não, aqui, professor, só fazer conta, né? Porque a tangente de 45 nós já sabemos que é 1. Tangente de 30 graus também não é difícil de lembrar, que é a raiz de 3 sobre 3. E aqui embaixo, professor, nós vamos ter então 1 mais tangente de 45 é 1, né? E a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Falei, não, belezinha, até aí não vejo problema nenhum. E ela continuou no quadro com o meu canetão. Aí ela continua então. 1 menos raiz de 3 sobre 3, vou aqui embaixo só multiplicar por 1, só para tirar ele dali. Eu falei, não, tranquilo, né? Eu, enquanto professor, já queria fazer direto, mas ela estava fazendo passo a passo, eu deixei ela falar. Então, falei, tá, foi até aí que você chegou e o livro não deu a resposta? Ela, não, professor, calma. Tava com pressa, né, gente? Queria ir almoçar porque à tarde tinha mais compromisso. Aí ela disse assim, ó, aqui eu tenho 1 inteiro menos essa fração que tem raiz de 3. E eu posso juntar esses dois sem problema nenhum. Né? Ela falou assim, eu lembro que para subtrair frações, ou somar, né, eu só posso fazer isso se os denominadores forem iguais. Então, prof, eu posso transformar esse número 1 aqui, ó, eu posso transformar esse número 1 em 3 sobre 3, para poder ficar igualzinho com esse denominador. A menina querendo me ensinar, espia. Falei, não, beleza. Aí ela veio transformar esse 1 em 3 sobre 3 e já conclui isso aqui, ó. 3 menos raiz de 3 dividido por 3, né, na parte de cima. E na parte de baixo, pelo mesmo critério, ficaria 3 mais raiz de 3 sobre 3. Falei, ótimo, ótimo. Continue. Ela falou, ó, aqui dá para fazer uma outra coisa legal. Eu falei, o que dá para fazer? Ela falou assim, esses dois número 3 que estão aqui no denominador da primeira fração e da segunda fração, dá para a gente simplificar eles, né? Falei, olha, bacana, mas por que simplificar? Ele disse, não, basta eu multiplicar por 3 em cima e embaixo, né, que significa a multiplicação por um, e por esse motivo nós podemos fazer aqui o cancelamento. Falei, ó, ótima explicação. Aí ela falou assim, então, professor, aqui é que está o problema, veja bem. Então eu cheguei na resposta, 3 mais raiz de 3, aliás, aqui foi eu que errei, ela falou certo. 3 menos raiz de 3 dividido por 3 mais raiz de 3. Aí ela finalizou o exercício, aí ela foi ver no livro, deve que tinha resposta lá, né? E veio na sala falando que não era esse o valor do livro. Aí eu perguntei para ela, beleza, mas quanto é que
que o livro falou que era a resposta? Ela falou, professor, o livro estava dizendo que a resposta era 2 menos raiz de 3. Aí olha que eu cheguei, não tem nada a ver com 2 menos raiz de 3, né? Segundo ano esse conteúdo. Eu falei, beleza. Eu falei, então, ó, deixa que eu assumo daqui então, vamos lá. Aí, pessoal, qual foi a dica que eu passei para ela? Perguntei para ela se ela já havia estudado sobre racionalização de denominador. É um assunto que a gente estuda ali no 7º ano, pro 8º. Estuda bastante isso quando aparecem raízes quadradas no denominador. Aliás, raízes quadradas, raízes cúbicas, não importa. Aí ela falou, professor, eu lembro desse nome, mas dá um exemplo aí. Eu falei, não, ó, vamos supor que você tenha lá assim, ó, 5 dividido por raiz quadrada de 2. E eu não quero que essa raiz de 2 ela apareça aqui. O que, que é racionalizar? Racionalizar nada mais é que multiplicar tanto o denominador quanto o numerador por essa própria raiz. Aí eu até falei para ela, ó, você meio que fez isso aqui, ó, quando você multiplicou por 3 em cima e embaixo, né? E ela falou, pode multiplicar por um número que não seja o número inteiro? Eu falei, não, sem problema nenhum. Raiz de 2, inclusive, é um número irracional. Aí tá. Aí ela concluiu, aí eu expliquei para ela o seguinte, que 5 vezes raiz de 2 fica o 5 raiz de 2, né? E que raiz de 2 vezes raiz de 2 fica somente o 2, porque 2 vezes 2 dá 4 e a raiz de quadrada de 4 é 2. Então a raiz some. E ela, bacana, lembrei. Tá, prof, mas e aqui que não tá a raiz quadrada sozinha? Tem o número 3 somando com ela, né? Aí eu falei, ó, vamos lá. Agora, provavelmente, talvez você não lembre ou você ainda não estudou, que sobre um assunto chamado conjugado. Escrevi lá do lado do quadro para ela. Já estava atrasado mesmo, então já tinha tempo. Conjugado, né? O que é o conjugado de um número? Então, para quem já está no 3º ano, provavelmente no estudo de números complexos, aparece muito o termo multiplicar pelo conjugado, né? E ela falou, nunca vi falar. Conjugar para mim é só português. Falei, pois é. O conjugado na matemática, o que consiste? Expliquei para ela. Toda vez que você tem aqui no denominador uma soma, por exemplo, entre duas frações, entre dois valores, ou não importa se um é raiz ou não, o que você pode fazer? Você pode estar multiplicando pelo seu oposto. Por exemplo, aqui, ó. Se é 3 mais raiz de 3, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar por 3 menos raiz de 3. Isso, o que é feito embaixo, tem que ser feito em cima, pelo fato de essa divisão que está de verde, ela se tornar 1, né? E então você não está alterando o valor aqui da expressão original, né? Aí ela falou, tá, mas qual é a ideia de multiplicar por menos? Por que isso é interessante? O que me garante que eu vou chegar nessa resposta aqui que não tem um denominador, né? Principalmente com raiz quadrada. Eu falei, ó, também lá dos anos anteriores, a matemática é isso mesmo. Dos anos anteriores, perguntei se ela tinha aprendido uma fatoração. É dentro do estudo de produtos notáveis que o nome é o produto da soma pela diferença. Geralmente a gente expressa assim, ó, a mais B, produto da soma pela diferença. E isso daqui é um produto notável que resume nessa expressão, a quadrado menos b quadrado. Aí ela falou, então é a diferença entre dois quadrados, professor. Eu falei, beleza, exatamente. Então, se eu olhar isso aqui, exatamente isso, é a diferença entre dois quadrados. Então, o que é interessante na diferença desses dois quadrados? É que aqui, ó, eu pego somente o primeiro termo e elevo ao quadrado, e pego somente o segundo termo e elevo ao quadrado. Observem que aqui no meio não vai aparecer tipo um 2AB, igual aparecia no produto notável da soma de dois termos ao quadrado, né? Então, ela falou, beleza. Aí eu até falei para ela, se ela quisesse testar aqui, podia fazer até a distributiva, né? Multiplicar o A por A, o B pelo A e assim por diante. Que ela iria ver que os termos centrais iriam anular e ficaria, então, só o A quadrado menos B quadrado. Aí ela, menina inteligente, já começou a perceber, então, que essa expressão aqui, ó, ela iria se tornar da seguinte maneira. Olha só que interessante. Ela iria se tornar 3 ao quadrado, né? Cumprindo aqui o quadrado da diferença. Então, elevamos esse ao quadrado, portanto, 3 ao quadrado, 9. E subtraímos o quadrado, né, do último valor. Então, se o último valor aqui ó, é raiz quadrada de 3, quando nós temos a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, sabemos que isso se torna 3.
porque 3 ao quadrado é 9, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, ó, aqui veja bem, com essa ideia, a raiz quadrada desaparece, né? E aqui na parte de cima, olha que interessante. Nós temos 3 menos raiz de 3, que multiplica 3 menos raiz de 3, né? Aí eu escrevi assim para ela lá no quadro, ó. 3 menos raiz de 3 ao quadrado, até porque são dois parênteses idênticos. Então eu posso escrever um só ao quadrado. Aí ela lá só escutando. Falou, não, tô começando a entender, professor, pode continuar. Falei, tá. Então aqui que nós vamos fazer pra gente finalizar isso aqui, porque já tô atrasado. Então, ó, aqui embaixo 9 menos 3 dá 6, né? Já vamos colocar aqui 6. Aqui no numerador, eu tenho, né, a diferença de dois valores elevado ao quadrado. Também tem um produto notável. Até recomendei para ela estudar bastante produto notável. Por exemplo, vou colocar aqui de verde só para vocês entenderem o evento. Se eu tenho a mais b ao quadrado, nós sabemos que isso é a mesma coisa que o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do último, né? Aí eu falei para ela, vamos fazer aqui mais uma vez utilizando um produto notável. Quadrado do primeiro, 9 menos duas vezes o primeiro pelo segundo vai dar 6 raiz de 3, mais o quadrado do último, raiz de 3 ao quadrado, sabemos que fica só 3. Ela já entendeu porque embaixo nós havíamos feito da mesma maneira. Então, 9 menos 3, chegamos em 6. Aqui era só conta, eu acho que ela já estava entendendo. Eu já poderia parar aqui e deixar que ela terminava. Mas eu já estava com o canetão ali e falei, bora terminar. Então, aqui ficaria assim. 9 mais 3, 12, né? Menos 6 raiz de 3, dividido por 6, tá? Aí eu falei para ela assim, observa que 12 e o 6, ambos são múltiplos de 6. Eu consigo, então, fazer aqui uma fatoração, né? Ou seja, colocar em evidência o número 6. Então, ficaria 6. Então, 6 vezes quanto que dá 12? 6 vezes 2. E 6 vezes 1 dá 6. Portanto, fica só a raiz de 3. Isso tudo dividido por 6. Tá? Então, aqui, ó, 6 dividido por 6, podemos simplificar. Aí sim, você chega, então, em 2 menos raiz de 3, que é o que o livro disse que iria dar. Aí ela ficou interessante, né? Ela assim, curtiu bastante a ideia, né? O jeito. Então, assim, pessoal, na verdade, é que a dica que eu passei para ela nada mais foi que explicar para ela sobre a ideia de conjugado, né? O que é um conjugado de um número. Tá? Isso vale. Aqui, por exemplo, estava 3 mais raiz de 3, então nós colocamos a multiplicação por 3 menos raiz de 3. Então, vamos supor, se aqui estivesse 3 menos raiz de 3, então nós multiplicaríamos pelo oposto, que seria 3 mais raiz de 3. Não se esquecer que, quando nós fazemos essa multiplicação aqui embaixo, ela também deve ser feita aqui em cima, tá? Só reforçando, esse assunto de multiplicar pelo conjugado é bastante utilizado lá no terceiro colegial, quando a gente estuda números complexos, né? Então, lá fala bastante de conjugado, argumento, módulo. Aí, a gente estuda sobre essa técnica de você multiplicar pelo valor oposto, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, dessa dúvida que foi sanada da aluna e que sirva também de aprendizado para todos nós, tá ok? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, pode compartilhar. Né? A gente pede o like, nem sei para que serve, mas se todo mundo nos vídeos pede, vamos pedir também, né, gente? Tá? Então é isso aí, até a próxima. Tchau.